Imagine entrar em um mundo onde a fama brilha intensamente, mas por trás dessas luzes ofuscantes, há sombras profundas e histórias não contadas. Recentemente, um podcast chocante provocou discussões emocionantes ao tocar em um tema que muitos preferem ignorar: a saúde mental de celebridades. Em um desses episódios, uma famosa integrante de um grupo musical extremamente popular, que enfrentou o mesmo caos da fama que seu colega, se permitiu abrir o coração após a trágica morte de um ícone da música pop. Imagina entrar num mundo onde a fama brilha forte, mas por trás de toda essa luz ofuscante, há sombras profundas e histórias que quase ninguém conhece. Recentemente, um podcast impactante gerou discussões fervorosas ao tocar num assunto que muitos preferem evitar: a saúde mental das celebridades. Em um desses episódios, uma famosa integrante de um grupo musical super popular, que enfrentou os mesmos desafios da fama que um ex-colega, resolveu falar abertamente sobre isso. No dia seguinte a uma notícia devastadora, em meio a um clima de tristeza e choque, ela se abriu de verdade, contando como a pressão da indústria pode transformar a vida dos artistas num verdadeiro campo de batalha. Sua história mostrou o impacto cruel da fama, coisas que pouca gente vê, conectando com a luta que muitos enfrentam em silêncio. Ao relembrar a vida difícil do amigo, ela trouxe à tona perguntas importantes sobre por que a sociedade tem tanta dificuldade em proteger aqueles que fazem a gente sonhar. Essas reflexões tocam o coração e nos fazem pensar numa conversa super necessária sobre empatia e o preço real que vem com a celebração de ídolos. Escutar essa conversa deixa claro que está mais do que na hora de questionar as percepções e praticar mais bondade e compreensão, não só com as pessoas famosas, mas no nosso dia a dia. E aí surge uma pergunta que não dá para ignorar: até que ponto estamos dispostos a ver a vida real das pessoas, mesmo aquelas que parecem ter tudo? Essa história não é só sobre perda, fala também da luz que a gente pode espalhar pelo mundo. Não seria incrível se cada um de nós fosse um pequeno farol de compaixão num mar de críticas? Vale a pena refletir sobre isso. Como você vê essa questão? No episódio emocionante do podcast Happy Place, apresentado por Fearne Cotton, Perry Edwards, ex-noiva de Zayn Malik e integrante do Little Mix, falou corajosamente sobre a morte trágica de Liam Payne, ex-One Direction, num momento que mexeu com ela e com muita gente. O mais marcante é o contexto. O episódio foi gravado um dia depois do falecimento repentino de Payne, deixando Perry e o público do podcast lidando com o choque e a tristeza. No dia 16 de outubro de 2024, Liam Payne foi encontrado sem vida, após cair da varanda do seu quarto de hotel na Argentina. As circunstâncias ainda não estão claras, mas as autoridades apontaram que ele estava sob efeito de várias substâncias. Enquanto conversava com Fearne, Perry sentia o peso daquela energia estranha no ar. A apresentadora notou o clima desconfortável, lembrando a todos da notícia devastadora com a qual tinham acordado. Para Perry, aquilo não era só um comentário profissional. Era pessoal, sobre alguém com quem ela compartilhou momentos e uma trajetória parecida. É estranho, desabafou Perry, com a voz cheia de emoção. É tão triste. Dói muito. Meu coração fica apertado pela família dele, pelos amigos, pela Cheryl e pelo filhinho. É devastador. A seriedade das palavras dela tocou não só os ouvintes, mas também evidenciou o passado compartilhado entre os integrantes do One Direction e do Little Mix. Ambos os grupos surgiram no The X Factor UK, com apenas um ano de diferença, e enfrentaram juntos a loucura da fama. A ligação de Perry com Liam era mais que profissional. Ela conhecia de perto o peso da pressão constante que ele e os outros meninos enfrentavam como ícones globais. Pensando na jornada complicada deles, ela desabafou: "Não consigo nem imaginar como eles estão se sentindo agora. Eu não acreditei quando li." A amizade e o apoio das colegas de banda se tornaram um refúgio nesse momento difícil. E Perry revelou que as meninas do Little Mix estavam trocando mensagens depois da morte de Liam. "Nós meninas, ficamos mandando mensagens", disse ela. E a Liane comentou: "Nossas carreiras eram muito próximas. A gente tinha uma conexão com eles. É muito triste mesmo." O luto coletivo mostrou a profundidade da perda não só por Liam, mas também pelas experiências e encontros que nunca mais vão acontecer. Logo a conversa se voltou para as pressões sociais e as questões de saúde mental que acompanham a vida dos artistas. Perry, refletindo o sentimento de muitos fãs, comentou que a morte de Liam também refletia a falta de suporte da indústria para figuras públicas. "A gente estava falando sobre tudo isso", ela contou, mencionando discussões que teve com sua terapeuta. É super importante que as pessoas olhem para essas situações com humanidade e se perguntem: como alguém chega a esse ponto? Por que estão lutando tanto?
ela destacou uma realidade preocupante: as celebridades são adoradas e colocadas num pedestal, mas depois são alvo fácil para críticas. Elas são tratadas como se fossem deuses, mas logo todo mundo entra no bonde de vamos derrubar. É como se fosse um entretenimento. Na era das redes sociais, onde cada erro é amplificado, viver sob essa vigilância constante pode ser insuportável. Dias antes de sua morte, Payne tinha sido alvo de matérias negativas, incluindo alegações sobre um relacionamento tóxico com a ex-namorada Maya Henry. Enquanto Perry refletia sobre isso, disse: "Essas pessoas são humanas. Elas sentem da mesma forma. A pressão que vem com a fama frequentemente ofusca a compreensão sobre as lutas pessoais de um artista, como sua dor pode se tornar alimento para consumo público, muitas vezes ignorando o ser humano por trás da figura pública." Ao compartilhar suas reflexões, Perry também conectou os pontos entre a dura realidade da indústria do entretenimento e suas consequências sobre a saúde mental. Elas são tratadas como mercadorias, como se seu valor fosse determinado pela sua capacidade de gerar lucro e entreter o público. Essa mentalidade cria um ciclo desastroso de negligência e exploração, enfatizou, suas palavras ressoando uma verdade que muitos na indústria conhecem muito bem. As palavras de apoio de Ruth, irmã de Payne, ecoaram as preocupações de Perry em sua homenagem, afirmando: "Não sinto que este mundo foi bom o suficiente ou gentil o suficiente com você. Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com sua música." As palavras sinceras dela sublinham uma verdade universal sobre a fama: quanto mais uma pessoa é elevada, mais suscetível ela se torna às duras realidades da vida pública. O afluxo de amor e lembranças por Liam após sua morte prematura evidencia a complicada natureza da fama, como a bondade pode, às vezes, chegar tarde demais. Conforme a conversa se desenrolava, ela iluminou também o laço entre as integrantes do Little Mix. A certeza de que, apesar das pressões da fama, elas sempre teriam umas às outras foi um pilar essencial de apoio em meio à crise. Neste mundo louco em que vivemos, é tão bom saber que sempre teremos umas às outras, a Liane expressou para Perry, uma sensação que, sem dúvida, ressoa em muitos que encontram consolo em suas próprias tribos em tempos difíceis. A discussão sobre saúde mental, especialmente no contexto da cultura de celebridades, ganhou força, mas casos como o de Liam Payne servem como um lembrete forte do trabalho que ainda precisa ser feito para cuidar do bem-estar dos artistas. Espero que as pessoas comecem a reconhecer que por trás do brilho e do glamour, existem pessoas reais com lutas reais, alertou Perry. Esse lembrete não poderia ser mais crucial em uma era onde o ato de derrubar alguém é muitas vezes visto como entretenimento. Enquanto seguimos de luto pela perda de Liam, que o legado dele inspire a todos nós a praticar a empatia com nossas vidas e lidarmos com as histórias de quem está ao nosso redor. Amigos, familiares e colegas de Liam certamente vão continuar defendendo a importância de conscientizar sobre saúde mental e melhorar os sistemas de apoio no mundo do entretenimento. Mas uma questão ainda fica no ar: será que a discussão sobre saúde mental das celebridades vai se desenvolver ou só ganhar atenção por um tempo e depois sumir de novo? Cada um de nós pode ajudar a garantir que as lições dessa tragédia sejam levadas a sério, se refletindo nas nossas ações e percepções. Em memória de Liam Payne e de todos que passaram por algo parecido, precisamos escolher a compaixão em vez da crítica, e o apoio no lugar do julgamento. O legado de Liam Payne nos lembra do preço da fama e que por trás de cada manchete, existe uma história complexa que merece ser entendida. Ao lidarmos com esse tema tão delicado, é essencial nos comprometermos a criar um ambiente onde a bondade seja a regra. O que você acha? Você sente que Liam teve apoio suficiente para lidar com seus problemas de saúde mental ou acredita que as pessoas ao redor dele estavam ocupadas demais lucrando com sua imagem? Como você vê essa relação entre fama e saúde mental? Compartilhe sua opinião nos comentários. Olá pessoal! Obrigada por ter assistido até aqui, e não esqueça de deixar aquele like e aproveita já clica no botão de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado de todo o nosso conteúdo e não perder nenhuma novidade. Planeta Fama News, toda a verdade no mundo das celebridades.